Olá, pessoal. Olha, a gente vem discutindo bastante sobre a ciência durante todo esse tempo aí do canal. E o interessante é que eu me dei conta que não gravei nenhum vídeo específico falando sobre o que é ciência de fato. Então, esse vídeo hoje é dedicado a gente ter aí uma discussão, um debate sobre o que é ciência. Não é? O que a ciência transformou? Qual é o impacto da ciência e como funciona a ciência? Vamos lá, acompanha a gente para a gente debater sobre ciência hoje. Ciência, o método científico. Eu queria primeiro fazer uma observação. É muito comum que as pessoas digam assim, o cientista tal disse tal coisa e por isso é verdade. Albert Einstein disse isso e por isso é verdade. Eu vou começando dizendo assim, olha, Albert Einstein ou qualquer outro cientista pode acreditar como ser humano no que ele quiser. Mas quando a gente está falando de ciência, não é porque a pessoa é um cientista que tudo que ela fala tem valor de ciência. A ciência ela é definida por ter um objeto específico e uma metodologia também específica. Mas existe o que nós chamamos de ciências experimentais e as metodologias experimentais, que são as que nós, aqui da análise do comportamento, mais abraçamos. Então, quando o cientista da caixa-prego fala qualquer coisa, não é porque ele falou simplesmente que aquilo é válido, porque ele tem um diploma de doutorado ou de qualquer outra coisa. Não é porque ele é da Universidade de Harvard ou de qualquer outra universidade que aquilo ali vai ter valor. O valor do que é dito por qualquer cientista está na metodologia que ele aplicou para chegar a determinada conclusão, para apresentar determinados dados. Esse ponto é muito importante e eu decidi iniciar esse vídeo com essa fala, porque é muito comum a gente ver cientistas famosos e renomados depois fazendo aí determinadas, elaborações, defendendo discursos metafísicos sem comprovação material. E as pessoas entram nisso pela validade que aquela pessoa tem, ou seja, a importância que aquela pessoa conseguiu ganhar no meio científico sem necessariamente observar a maneira que aquilo foi pesquisado. Então, vamos lá. O que faz uma proposta apresentada ser ou não ser científica? Primeiro, gente, durante a história da humanidade, os homens sempre tiveram ideias e sempre apresentaram explicações lógicas para a realidade. A explicação lógica não necessariamente é a explicação que está compatível com a realidade dos fatos. E o método científico, eu vou colocar assim, desde o momento aristotélico, quando se propôs a observar a realidade para construir o que tem dentro, a partir da observação da realidade, a gente tem a inauguração de um novo momento, mas a formatação específica do que nós chamamos hoje de método científico tem aproximadamente 3 séculos. E são justamente nesses 3 séculos que a humanidade dá um salto de qualidade enorme, um salto tamanho que os 3 séculos, eles proporcionaram um avanço muito maior do que a humanidade teve aí nos seus, vamos colocar assim, 100 mil anos de existência, mais de 100 mil anos de existência. Então, durante todo esse tempo de existência, não é comparável aos 3 séculos a produção humana, o desenvolvimento humano, graças ao método científico. E o que o método científico tem de tão importante, tão inovador? Acontece, gente, que quando adotamos a postura científica, nós estamos dizendo que estamos adotando uma postura diante do mundo que não acreditamos apenas em ideias, não acreditamos apenas em um discurso lógico, em um discurso retórico. Estamos dizendo que precisamos de evidências materiais, evidências concretas. Em outras palavras, estamos dizendo que necessitamos do método experimental para validar aquilo que estamos falando. Resumindo, eu tenho ideias e todas essas ideias são apenas hipóteses da realidade até que sejam testadas. Eu preciso, de fato, testar aquilo que eu penso para só a partir daí eu dizer se aquilo tem ou não tem, de fato, algum valor. O valor viria apenas a partir da comprovação, a partir da apresentação de evidências concretas e materiais. Porém, na análise do comportamento, ainda demos um outro salto, e aí devemos esse salto especificamente à esquina
E há uma observação muito precisa que ele faz. Skinner vai entender que aquilo que observamos, aquilo que damos atenção, fazemos isso porque isto de alguma maneira tem um valor de sobrevivência para a gente. Em outras palavras, aquilo é reforçador. Um cientista não observa, não investiga aquilo que de alguma maneira não tenha uma correlação com a sua própria história de vida. Não existe nexo, não existe, digamos assim, paixão, tara, como as pessoas falam. Na linguagem comportamental, não vai haver operação estabelecedora suficiente para o indivíduo estabelecer determinada direção para a vida dele. Então, o que Skinner procura provocar no ambiente acadêmico é que a validade não viria mais apenas pelo consenso, não viria mais pelo coletivo, pela quantidade de pessoas que adotam aquela postura. A validade de um processo viria pela efetividade, pela funcionalidade. Em outras palavras, aquilo ali teria uma aplicação prática. É neste sentido que Skinner rompe com a necessidade de termos uma comprovação por consenso dos estudos comportamentais sobre os sentimentos. Skinner vai dizer que se eu conheço a história de vida do sujeito e conheço os padrões dos organismos, eu consigo, evidentemente, fazer elaborações por generalizações do comportamento, fazendo inferência sobre o comportamento daquele sujeito, observando apenas o comportamento que já foi reforçado por aquele indivíduo. Em outras palavras, detectando padrões de comportamento que este sujeito apresenta. A detecção de padrões e o interesse do outro em estudar padrões viria também, né, o tipo de padrão que eu vou me interessar em estudar, virá também a partir da minha própria história de vida, da minha própria história de reforçamento. Eu vou me interessar por estudar formigas se em algum momento meu pai foi agricultor, plantou e as formigas davam trabalho, então seria reforçador conhecer melhor a vida e o comportamento das formigas. Eu estou explicando uma possibilidade. Existiriam outras possibilidades para aquilo ter um valor de reforço ou observar o comportamento das formigas. Mas o que é fato e que precisamos entender aqui é que para a análise do comportamento, um saber científico que carece de comprovação, de experimentação, de verificação, de testagem, não é um saber que possamos depositar grande confiança. O saber em que podemos fiar e fazer previsões sobre o comportamento dos outros é aquele saber que construímos a partir da observação de métodos experimentais em que verificamos exaustivamente e aí temos a possibilidade de predizer a partir de probabilidades como serão os comportamentos de outros organismos que têm um perfil semelhante àqueles que já estudamos antes. Espero ter sido entendido, espero ter sido claro, porque o método científico não se restringe apenas à análise do comportamento, não se restringe apenas à psicologia. O método científico é extremamente amplo. Por isso, quando falamos em variáveis dependentes e independentes, essa linguagem é uma linguagem utilizada por todos aqueles que trabalham com métodos experimentais na ciência como um todo. Atento a isso, vamos em frente.